rebanho de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, dia 19 de novembro, que é dia que a Igreja celebra a memória desses santos que morreram em terras da América do Sul, derramaram seu sangue como Cristo, São Roque Gonzalez, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo, que gastaram a sua vida como sacerdotes jesuítas, evangelizando, catequizando os indígenas e que, por causa do nome de Jesus, derramaram seu sangue. E nós temos hoje também, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, essa palavra da Igreja, da tradição, que é tirada das cartas de São Roque Gonzalez, presbítero, e traz como título: Espero que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Voltando pouco depois para lá, encontrei um lugar onde podia ficar uma pequena choupana perto do rio. E, passado algum tempo, ofereceram-me uma palhoça maior. 2 meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Boroa. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus nos juntava naquelas terras tão longínquas. Dividimos entre nós o limitado espaço de nossa morada com um tabique feito de canas. Ao lado tínhamos uma capela, pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a missa. Por eficácia deste supremo e divino sacrifício em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou alguns deles. Resolvemos continuar na mesma palhoça, embora tudo nos faltasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. O alimento também não era melhor. Milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios. E porque começamos a buscar pelos bosques umas ervas de que se alimentam os papagaios. Com este apelido nos chamavam. Prosseguindo as coisas deste modo, e temendo os demônios que, se a companhia de Jesus entrasse nessas regiões, eles perderiam em breve o que por tanto tempo tinham possuído, começaram a espalhar por todo o Paraná que nós éramos espiões e falsos sacerdotes, e que trazíamos a morte em nossos livros e imagens. Divulgou-se isto a tal ponto que, estando o padre Boroa a explicar aos índios os mistérios da nossa fé,
Eles temiam aproximar-se das sagradas imagens, com receio de algum contágio mortífero. Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram com os próprios olhos que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa e assistindo-os nos seus trabalhos e enfermidades, de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito de suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos em construir uma igreja, que, embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente miserável como um palácio real. E ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazer tijolos. Deste modo, conseguimos ter a igreja pronta para o dia de Santo Inácio do ano passado, de 1615. Neste dia, celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos, quando era possível, segundo a pobreza do lugar. Também quisemos organizar umas danças, mas estes rapazes são tão rudes que não conseguiram aprendê-las. Levantamos depois uma torre de madeira e pusemos nela um sino que a todos encheu de admiração, pois nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz, que os próprios indígenas levantaram, tendo-lhes nós explicado por que razão os cristãos adoram a cruz. Eles se ajoelharam conosco para adorá-la. Desconhecida até agora nestas terras, espero em nosso Senhor que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a memória destes 3 santos que morreram em terras da América do Sul, 3 santos jesuítas, sacerdotes, São Roque González, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. Eles que derramaram seu sangue como Cristo, como verdadeiros evangelizadores e missionários. Ouvimos um texto de uma das cartas de São Roque González, um dos santos que nós celebramos hoje, mártir, que narra o testemunho daqueles que chegaram nestas nossas terras da América do Sul para evangelizar os indígenas, as dificuldades que tiveram a ponto de passar frio até e fome, porque eram olhados com desconfiança por alguns dos indígenas, alguns por ciúmes inventaram mentiras a respeito desses missionários, causando medo à população indígena com relação a eles. Então foram rejeitados desde o início por muitos que, motivados por inveja, ciúmes, não queriam que tivesse uma certa ascendência sobre as tribos indígenas esses homens estrangeiros. Pois bem, perseveraram. E porque perseveraram, demonstraram amor, demonstraram cuidado,
demonstraram respeito para com aquela população indígena, que aos poucos foi se abrindo para acolhê-los. E acolhendo-os, não permitiram mais que passassem frio, não permitiram mais que passassem fome, e assim foram acolhidos e amados também pelos índios a quem evangelizaram, a quem levaram o nome de Jesus. Depois morreram, mais uma vez, por inveja, quem sabe fanatismo da parte de alguns indígenas, foram mortos. Pois bem, por causa do sangue de Jesus, por causa do nome de Jesus, derramaram seu sangue como Cristo. Mas o bonito dessa carta que nós ouvimos é o testemunho de São Roque Gonzales, que apresenta todas as dificuldades que eles tiveram até o dia que foram capazes, por causa da sua perseverança e da graça de Deus que habitava neles, de levantar a primeira igrejinha, de levantar a primeira cruz. E como ele mesmo diz, a primeira de tantas cruzes que haveriam de ser levantadas naquelas terras. A alegria, a gratidão de um missionário ao ver que todo o seu trabalho não foi em vão, que todo o seu sofrimento não foi em vão, e que não é em vão o trabalho de quem persevera em Deus, de quem acredita no Senhor, de quem não desiste da missão. Era uma cruz só, mas era motivo suficiente para uma alegria tão radiante que motivava a esperança de que tantas outras cruzes fossem levantadas naquelas terras. Motivação que deve estar no coração de cada batizado, cada batizada, que é chamada a perseverar, mesmo nas situações mais difíceis da vida. E nesta sexta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, quero convidar você para rezar comigo a Nossa Senhora, colocando em confiança nas mãos de Maria a nossa vida, nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que ela, como nossa intercessora, conduz tudo isso a nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma sexta-feira abençoada. Que cada passo que você der no dia de hoje, cada hora do dia, possa ser realmente coberta pela graça de Deus, cumulada do amor de Jesus, e que você não perca a oportunidade de fazer o bem no dia de hoje. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.